Olá, torcida vascaína, tudo bem? Após o empate amargo contra o Goiás, estamos de volta para mais uma edição do seu jornal, trazendo as principais notícias do dia a dia do Vasco da Gama. Hoje vamos mostrar o recado de Luxemburgo para Jorge Jesus. Marrone volta a ser especulado no futebol europeu e você vai entender os detalhes do caso Clayton. Deixe o seu like, comente, participe com a gente. Está no ar o Vascão Notícias, primeira edição. Além da vitória e mais 2 pontos, o Vasco deixou escapar uma chance de ouro de entrar na briga por uma vaga da Libertadores. A vitória deixaria o Vasco com 46 pontos na 9ª posição. Seriam 4 pontos de diferença para o Internacional, que está na faixa de classificação para o torneio continental mais importante. O Vasco ainda tem 4 jogos até o fim do campeonato, sendo 2 em casa e um deles será contra a Chapecoense, provavelmente rebaixada. O técnico Luxemburgo admitiu que agora complicou. Se nós tivéssemos ganho hoje, a gente estava um projeto de 5 vitórias, ganhando hoje, mas tínhamos 3 jogos em casa com 2 fora. Uma vitória hoje, depois mais 2 jogos em casa com 2 vitórias, você podia buscar alguma coisa fora. Agora ficou um pouco mais difícil. Tem que ser realista, né? Então ficou um pouco mais complicado. Especulada por um jornalista italiano, a negociação do clube francês Mônaco pelo atacante Marrone foi desmentida pelos representantes do jogador, conforme noticiou o jornalista Marcelo Guimarães em seu blog. Segundo a publicação, Marrone não tem propostas no momento. Ele tem contrato com o Vasco até 2023. O Vasco possui 70% dos direitos econômicos do jogador e o restante é dividido entre o Volta Redonda e um grupo de empresários. O jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC da Fox Sports, levantou a possibilidade do Vasco ser punido com a perda de pontos na escalação de Clayton. Segundo o PVC, clubes que figuram na parte de baixo da tabela estão se mobilizando para buscar a punição do Vasco. O repórter Lucas Pedrosa, da Band, consultou o departamento jurídico do Vasco, que garantiu ter procurado a CBF na hora da contratação do jogador. O presidente Campelo também se diz tranquilo e afirmou que o Vasco não é a Portuguesa. Segundo o Twitter Goleada Info, São Januário recebeu mais de 18 mil torcedores na segunda-feira. Foram 17.800 pagantes para uma renda de pouco mais de R$650 mil. Na entrevista pós-jogo e visivelmente desanimado, Luxemburgo reconheceu os méritos do Goiás. Foram tantos escanteios seguidos que de repente poderia acontecer, né? Mérito do Goiás e acho que nós somamos um ponto. Luxemburgo avaliou negativamente o fato do Vasco ficar agora 10 dias sem jogar até o jogo contra o São Paulo. Nesse contexto da final de temporada é duro, né, cara? Você está querendo que acabe o ano de qualquer maneira, né? Aí você joga domingo, quarto, domingo e quarto, domingo, daqui a pouco tem 10 dias para você jogar um jogo. Aí é que a gente fica meio pirado com isso aí, né? No fim da entrevista, perguntado sobre declarações do técnico português Jorge Jesus, Luxa mandou um recado direto ao treinador do rival. Ele generalizou. Ele colocou todos os técnicos, se os técnicos brasileiros o rejeitassem. Assim, se ele tem alguém que falou alguma coisa dele, que ele fale dessa pessoa. Alguém falou isso aqui. Agora, quando ele bota todo mundo, nós estamos rejeitando, não é correto, porque não existe uma rejeição. Tem alguma coisa pessoal de algum técnico, ele não poderia falar todos os técnicos brasileiros, porque não é uma inverdade isso aí. Ele tem que falar quem o distratou. Se a gente falar quem o distratou, ele vai discutir com aquela pessoa e não com todo mundo, que eu não vejo por aí. Oi, família vascaína! Bom, esse campeonato ficou marcado por várias vezes o Vasco ter a oportunidade de embalar, de olhar para cima, de brigar pelo algo a mais e não aconteceu. Esse empate de 1-1
em Vasco e Goiás é mais um capítulo deste livro. E agora 10 dias aí sem ver o Vasco, né? Não adianta, a gente pode ficar com raiva, a gente pode achar ruim, mas a gente fica com saudade. Sobre o caso Cleiton, bom, pela regra que está escrita, não haverá punição, né? Cleiton não atuou pelo Atlético Mineiro. Ele até foi relacionado, mas não entrou em campo, não foi punido com o cartão amarelo estando no banco de reservas, então não conta como uma atuação. De fato, essa é a única coisa relevante, né? O único barulho que o Cleiton conseguiu arrumar desde que chegou ao clube, porque o Cleiton, dentro de campo no Vasco, não aconteceu. É hora de saber o que vocês estão pensando. Vamos aos comentários do vídeo anterior. Comentário da Ana Silveira. Meu Deus, meu Vasco, assim não dá, poxa. Vamos honrar essa camisa, porque quem sofre somos nós, que estamos em todo lugar do Brasil. Vamos lá, meu Vasco. Cair não cai, mas a Libertadores tá difícil. Participação do Jorge Leonardo. Esperança de bons momentos e fica sempre pelo caminho. Comentário do Rebi. Chateado pelo empate bizonho, mas conformado pelo futebolzinho do Vasco. Por justiça, o Goiás mereceu o empate. Infelizmente, essa é a verdade. Para assistir o pós-jogo, com as notas aos jogadores, os números da partida, basta aguardar o fim do vídeo e clicar na imagem. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no canal. A segunda edição sai por volta das 5h30 da tarde e eu te espero, hein? Até lá!